paz do Senhor, jovens, tudo bem? Mais um trimestre se encerrando, olha que coisa boa. Eu já quero aqui me apresentar. Eu sou Cristina, da Igreja Assembleia de Deus, Marcas do Evangelho, e nós estamos com um time de peso hoje aqui. Vamos lá, vamos se conhecer? Olá pessoal, olá jovens, tudo bem? Eu sou o pastor Jefferson Belisário, pastor da Assembleia de Deus Marcas do Evangelho. Para mim é uma grande satisfação poder estar aqui encerrando esse trimestre com vocês. Tenho certeza que essa aula vai marcar profundamente a vida de vocês. Vamos juntos! Rapaz do Senhor, juventude, eu sou André Lima. É um prazer estar aqui nesse finalzinho de trimestre para a gente falar um pouquinho do amor de Deus. Vamos junto. É isso aí, glória a Deus. E aí, juventude, eu sou a Amanda e é um prazer estar com vocês mais uma vez. Glória a Deus. Eu não falei que o time aqui era forte? Então se prepara aí, já pega a sua Bíblia, pega a sua revista. Você que nos visita, seja muito bem-vindo em nosso meio. É um prazer ter você conosco. E aproveita essa oportunidade para dar um like aí. Aproveita também para compartilhar. Ah, mas na minha casa tem criança. Nós temos EBDs para todas as idades. Então fica aí ligadinho, entra aí, curte e vamos junto. Vamos orar então para a gente começar? Pastor Jefferson, você pode fazer essa oração? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por essa oportunidade. Pedimos que o teu Santo Espírito nos conduza, Senhor, nesta aula. Isso. Que o Senhor possa abrir o nosso entendimento e como iremos falar aqui, Senhor, do tempo do fim, que haja em nós toda essa esperança, essa expectativa, que cada um que nos assiste, Senhor, possa sair, Senhor, desta aula revigorado, fortalecido e cheio da esperança que o Senhor coloca em nós. Assim nós te pedimos e te agradecemos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Pai Senhor, jovens, meu nome é Patrick, estou fazendo a leitura bíblica devocional de Daniel 12, do 1 ao 3. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrará-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, e uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os que foram sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que há muito ensinaram a justiça, como as estrelas sempre e eternamente. E tu, Daniel, encerra essas palavras e sela este livro, até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Então eu, Daniel, olhei, e eis que estava em pé outros dois, um deste lado, à beira do rio, e outro do outro lado, à beira do rio. E ele disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: quando será o fim dessas maravilhas? E ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, o qual levantou o céu, a sua mão direita e a sua mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria para um tempo, tempos e metade do tempo. E quando tiveram acabado de espalhar o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? E ele disse: vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o fim dos tempos. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. E desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado e posto a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurado o que espera a chegada até 1335 dias. Tu, porém, vai até o fim, porque descansará e te levantará na tua herança no fim dos dias. E foi isso, jovens. Essa é a nossa leitura de hoje. Fiquem em paz.
Amém. Nós somos da Igreja Assembleia de Deus, Marcas do Evangelho, Cariacica, Campo Grande, Espírito Santo, Brasil. Seja muito bem-vindo em nosso meio. Então vamos lá, o fim de todas as coisas. E agora aqui, vamos perguntar aos nossos jovens, e você que nos visita também pode aproveitar e colocar aí no chat também, fique à vontade. O que mais te chamou a atenção nesse trimestre? Porque, Amanda, o que foi esse trimestre, André, pastor Jefferson, falar de Daniel, coisa que aconteceu há tanto tempo, e uma história como a dele, um jovem, e ele foi passando a juventude dele, ele foi crescendo, envelhecendo. Sim, um mas exemplo. Ali, isso aí é de tremer, porque a nossa vida, o que a sua vida, jovem, tem falado, tem gritado. Coloca aí no chat agora qual foi a lição que mais te chamou a atenção, aquilo que mais você se comoveu, aquilo que ligou as suas anteninhas para ficar esperto que tem algo na sua vida espiritual que precisa ser mexida, precisa ser movimentada. Vai aí. A paz do Senhor, jovens, meu nome é Matheus, e a respeito daquilo que eu mais achei interessante do nosso trimestre foi a busca de santidade que Daniel teve, mesmo vivendo em meio a um povo que vivia em extremo pecado, que adorava as práticas pecaminosas. Mesmo assim, este jovem, e posteriormente, no final do livro, aquele senhor, se manteve íntegro durante toda a sua vida. E é isso, jovens, tamo junto. A paz do Senhor, jovens, meu nome é Riquelme. E, bom, o que eu mais gostei desse trimestre que a gente estudou sobre Daniel foi o que a gente já vem estudando, o que a gente já fala ao longo do tempo, sobre autopreservação, sobre a gente se preservar numa vida de santidade, de a gente não se deleitar nas coisas que vêm do mundo, mas sim, buscar um deleite verdadeiro nas coisas que são de Cristo. E é isso. A paz do Senhor, jovens, meu nome é Luiz, e o que eu mais gostei nesse trimestre referente ao livro de Daniel foi não só as histórias e tudo mais, mas o grande testemunho que foi a história de Daniel, porque a gente viu um sistema talvez grandioso, um sistema presente no passado e também hoje, que é o futuro, e mesmo assim a gente viu um homem que permaneceu fiel a Deus acima de tudo, um sistema que a todo momento tentava derrubar ele, um sistema que a todo momento tentava cancelar ele, um sistema que a todo momento tentava tratar essa visão ante Deus. Mesmo assim ele se manteve fiel, manteve firme, e pela graça de Deus ele foi alcançando grandes posições de grande influência na sociedade, todo aquele sistema, mesmo defendendo os seus valores. Eu acho que isso para mim é fantástico, essa história. É isso. Isso aí, juventude, continua comentando aí também. Então, para a gente poder contextualizar essa lição de hoje sobre o fim de todas as coisas, nós vamos falar sobre os últimos capítulos de Daniel, que são os capítulos 10, 11 e 12. Vamos lá, capítulo 10, o tema é Visão do Homem Vestido de Linho, que diz que Daniel tem uma visão de um homem vestido de linho, com cinto de ouro. Aqui fala que o homem fala sobre seu conflito espiritual com o príncipe da Pérsia. No capítulo 11 é a profecia sobre os reis do norte e do sul. Profecia detalhada sobre os reis do norte e do sul e seus conflitos. Então aqui descreve as alianças, traições e um rei que se exaltará sobre os deuses. Termina com referências ao fim dos tempos e a vitória de Deus. Então, finalizando, diz sobre o tempo do fim e a ressurreição. Continua, então, com a mensagem do tempo do fim. Menciona a ressurreição dos mortos e o livro da vida. Daniel aqui é instruído a fechar e selar o livro até o tempo do fim. Selar o livro. Então, e contextualizando, né, toda essa história, é muito importante nós lembrarmos que esse momento de Daniel é um momento dos medo-persas, ou seja, Babilônia já havia caído, os judeus já haviam regressado para Jerusalém, e Daniel estava ali no reino, e já com uma idade avançada, provavelmente mais de 80 anos de idade, e ali então ele está diante do rio Tigre, e ele recebe então todas essas visões que o próprio Jesus entrega a ele, mostra a ele. É esse o contexto de toda essa história que nós viveremos aqui nessa lição 13. É algo muito interessante, muito impactante, porque Daniel foi um jovem exemplar, foi um homem exemplar e agora um ancião exemplar, um homem de Deus que fala para todas as pessoas de todas as idades. E nós vamos ver ele aqui diante do Senhor, tendo uma experiência muito incrível e Deus mostrando coisas que nem ele mesmo compreendeu, que é o fim de todas as coisas.
Então, pastor, isso que o senhor falou nos faz lembrar que é registrado nesses últimos capítulos desse jejum de Daniel, que foi 21 dias. E essa visão que ele teve foi tão perturbadora, foi tão forte, que isso motivou ele a buscar a Deus. Por quê? Porque ele não entendeu nada. Assim, o que está acontecendo? O que é isso que eu vi? O que foi isso que Deus mostrou? Então, isso impulsionou ele a jejuar, a buscar a Deus por sabedoria, por poder, para poder entender. Então, a gente percebe, assim, mesmo Daniel, com toda a sua experiência, com tudo que ele passou, ele continuava na dependência de Deus, né? Nada nos sobreviveu, não ficou ali, eu desvendei isso, fiz aquilo, porque se a gente olhar todo o contexto da vida de Daniel, ele teve tanta experiência, poderia talvez se ensoberbecer, né, contar com suas forças, mas não, até o fim de sua vida, ele já idoso, mostra que permaneceu dependente e humilde diante de Deus. Um exemplo de crente, glória a Deus. Exatamente. Isso aí. E assim, visando tudo isso, eu tenho uma pergunta para você, querido André. Vamos ver. Nada. A pergunta é o seguinte, já que a gente está falando para a juventude, como que os jovens eles podem lidar com momentos de aflição espiritual, com as dificuldades, como Daniel fez. Daniel ele foi incentivado a buscar a Deus, a permanecer firme em Deus, em oração e jejum. Para que os jovens eles possam entender esse contexto e não ceder à murmuração e ao desespero. E aí? É interessante, né? Porque a gente está vendo o Daniel agora, né? Com a aflição aí, mas é aquele mesmo Daniel que lá no início foi lançado na cova dos leões e estava firme ali, né? E aí, a estratégia que ele usa é a mesma estratégia. Né? A estratégia é a mesma, é o quê? Jejum e oração. Né? No meio de aflição, de angústia, ao invés de ele murmurar, né? Depois de tanto tempo, poderia ter tantas desculpas, né, para dar, mas ele simplesmente usa uma receita que é o quê? Jejum e oração. Glória a Deus. Ele sabe em quem confia, ele sabe em quem ele entrega aquela aflição que ele estava passando. E aí a juventude precisa aprender isso, porque no meio das nossas angústias, e porque todos os jovens também têm isso, né? Aquela preocupação, o que vai fazer com o emprego, qual faculdade vai fazer, ou qualquer outra coisa que venha, né, tirar a paz, ou quem vai namorar, não é verdade? Não quem tem vai casar. Casar, é verdade. Vai casar. Tem toda essa história, né? E ninguém está isento de passar por um momento desse. Exato. Mas a receita dele é uma receita simples: jejum e oração. Ele é jovem, está orando e jejuando. Ele é idoso, está orando e jejuando. Perfeito. Exatamente. Maravilhoso. Exatamente. Perfeito. E aí tem a segunda parte aí, né? É que ele não cede à murmuração. Meu Deus. Né? Ele não cede. Por quê? Né? Parte do meu povo já voltou, mas os muros ainda, né, o templo ainda não foi reconstruído, enfim, ele poderia ter vários motivos para ele murmurar, né? Mas não, ele entrega, confia plenamente a sua vida a Deus e faz essa oração e esse jejum. Isso é maravilhoso, a gente tem que aprender muito com isso. Glória a Deus. É verdade. E você, jovem, como você está fazendo? E aí, será que está murmurando? Não está chegando as coisas na hora que quer? Ah, mas eu orei tanto, eu jejuei tanto, por isso já vou desistir. Porque Daniel, ele é persistente. Daniel vai até o fim. E ele ali, nesse jejum, né, Amanda, é incrível, né? Sim. Porque ele tá ali, ó, veio a visão para ele, mas ele tá ali, ó, persistindo com Deus. E você, qual é a sua persistência com Deus? Até onde você tá indo com Deus? Ou a gente começa a orar e para pela metade do caminho? Será que é assim, pastor? E aí? O exemplo de Daniel, em todas essas lições que nós assistimos aqui, é exatamente isso, né? A perseverança deste homem, desse jovem, né? Mesmo em meio à distância da sua pátria, né, num lugar completamente diferente, né, ou seja, ele estava no mundo, estava no mundão, mas lá ele fez a diferença, ele não se contaminou, ele não se deixou levar, ele não se deixou se influenciar, exatamente isso que todos nós precisamos viver. Você, jovem, que está na sua faculdade, no seu trabalho, você precisa ser o Daniel aí no seu lugar. Onde você está, dentro da sua casa, no ambiente que você estiver, você precisa ser o Daniel de Deus, ser diferente. Então é isso que nós precisamos viver, e Daniel está aqui para nos mostrar que isso é possível a todos nós. É verdade. E é importante, né? Essa persistência dele. Né? Olha, ele perseverou e permaneceu em jejum e oração. Tanto que, né, depois, né, o anjo veio para falar assim, olha, a resposta de Deus já estava vindo já pronta, no primeiro dia. Já estava pronta. E aí, às vezes, eu até falo muito com a juventude, né, às vezes a gente não persevera em oração.
faz um pedido hoje a Deus e daqui 3 dias já esquece, já deixou de lado, já não consegue acreditar até na própria oração que ele acabou de fazer. Não é verdade? André, hoje assim, a juventude ela está caminhando no sentido de que é tudo muito rápido. Exatamente. Né? Fast food. Então, tudo, né, tá tudo muito pronto. Então, a gente precisa, né, como jovem, a gente precisa entender que Deus não está nessa vibe, não. Né? Deus tem o tempo dele, Deus tem o jeito dele. Então, cabe a nós sermos perseverantes. E crendo firmemente, confiando que Deus tem sim uma resposta para nós. Exatamente. Às vezes até o silêncio de Deus é uma resposta ainda para nós. Então, vamos caminhar desse jeito aí, como Daniel, que nós vamos bem. Glória a Deus. E aí, teve o jejum, mas teve resposta. Teve. Ele não Isso aí. desistiu. Teve. E o ser celestial. Isso Meu Deus. Isso é muito legal, porque, veja, nesse momento tem ali os anjos, né? Precisamos entender isso, que é um ser celestial, e a presença de Jesus, que nós chamamos de teofania, né? O Senhor presente ali. Isso é legal. Então, é muito, porque Daniel está diante de uma situação ali, né, fenomenal. O anjo está falando com ele, né? Ele já está prostrado. Quando ele vê o homem, né, de branco, que é Jesus, ele não suporta. Ele cai Tamanha com o rosto, glória. ele Meu cai Deus. de rosto em chão, né? E ele não consegue nem falar, mas o Senhor toca nele. E uma coisa que é dito a ele que assim é algo extraordinário, né? Diz que ele é o homem amado. Glória a Deus. Olha que Meu coisa Deus linda, do céu. né? No céu ele é o homem amado. Então, Pastor, para, André. E aí, jovem, Amanda, como você está sendo reconhecido no céu? Meu Isso é Deus, muito isso é forte. forte. Olha, Como você está sendo como, reconhecido? né, quando Deus olha para nós, né, como ele nos vê, né? Exato. Pessoas amadas, né, cheias de Deus, fortalecidas, né? É isso aí. Ou não. Então isso é muito É, interessante. porque uma coisa é como meus pais me veem, os meus líderes me veem, o meu pastor me vê. Uma coisa é eu estar no meio dos meus amigos, como eles me veem, mas como o céu me vê. É isso aí. Isso é forte, pastor. Meu Deus. Muito legal. Aí está o detalhe da reputação e do caráter, né? Exatamente. A reputação é aquilo que as pessoas nos veem, né? Como elas nos veem, né? Como elas... é aquela foto do selfie, né? Tá sorrindo, tira uma foto legal, né? Sorrindo, e aí tira, de repente, cara fechado, tá aborrecida, tá entristecido, tá endividado, tá, né, doente, mas na hora da foto tá ali feliz. É um engano, né? Sim. É a reputação. Agora, o caráter é o que realmente você é e Deus é aquilo que Deus sabe a seu respeito. Entendeu? Glória a Deus. E esse era Daniel. Daniel era um homem de caráter. Sim. Por isso ele era amado por Deus. E o interessante é que além dele ser conhecido no céu, ele também era conhecido no inferno. Meu Deus. Porque existia essa briga, né? A batalha. Exatamente, essa Interessante. batalha impedindo que essa mensagem, essa resposta chegasse Isso. até Daniel. isso é muito interessante, né? Nós somos pentecostais, né? Nós precisamos reconhecer e acreditar nessa batalha espiritual Isso que aí. existe. O mundo espiritual, Perfeitamente, ó. ele está aqui, ele acontece a todo momento. O jovem precisa estar ligado o tempo todo. Sim. Por isso que a gente insiste na oração, no devocional, na busca, porque a batalha espiritual ela é real. Ela existe. O mundo celestial, essa guerra existe o tempo todo. Né? Assim como o anjo, para entregar a mensagem para o Daniel, ele passou por uma guerra, por uma Pensa. batalha, imagina. Não é verdade, pastor? Perfeito. O apóstolo Paulo, né, diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, Isso aí. né, mas contra principados e potestades em regiões celestiais. Isso aí. Veja, Daniel orou, né, o homem da Pérsia, é sim um ser celestial que impedia a resposta de chegar a Daniel. Então, muito bem como o André colocou aqui, o irmão André colocou aqui, nós pentecostais, nós cremos nisso e podemos dizer, irmão André, irmã Amanda e irmã Cristina, tudo que nos move, tudo que é espiritual. Exatamente. Porque as pessoas querem, não, vocês querem espiritualizar todas as coisas? Não, isso aí é uma Espiritualiza coisa. tudo. Muito importante Tudo isso. vocês, né? Não tem isso? Exato. Exatamente. Mas, e é verdade, tudo é espiritual. Uma água que eu bebo é espiritual. Sim. Ok? Então, a minha forma de caminhar é espiritual, minha forma de olhar é espiritual. Tudo, meu trabalho é espiritual. Por quê? Porque isso está movendo o mundo espiritual, mesmo que a gente às vezes não enxergue. Exatamente. Mas tudo estava sendo movido pelo mundo Glória a espiritual. Deus. Por Glória isso a a Deus. importância de agradecer, né? Um alimento que você come, o agradecer. Exato. O trabalho que você vai trabalhar, agradecer. A faculdade que você entra. Botar tudo diante do Senhor, né? Todas as tudo coisas. é pra glória Quer de Deus. comais, quer bebais, Fazer façais tudo. Tudo para a glória de Deus. Pra Perfeito. glória de Deus. Agora, Amanda, responde aí para os nossos jovens. De que
forma podemos ensinar os nossos jovens a compreender a realidade das batalhas espirituais e a importância de uma vida de oração, vigilância, especialmente em um mundo que tende a negar o espiritual e enfatizar o material que nós podemos deixar para eles? Que pergunta pertinente, Cris. A gente já está falando um pouco sobre isso, né? Dessa questão de que as pessoas podem nos julgar como a gente espiritualizar as coisas demais. E às vezes até pessoas da igreja podem cair também nessa conversa. Porque a gente tem que estar consciente que existe uma guerra invisível também acontecendo. Né? Existe uma guerra que não é somente do nosso cotidiano, visível, né? Das coisas que participamos do dia a dia, mas existe uma guerra que nós não conseguimos enxergar. Meu Deus. A Bíblia fala, como o pastor Jefferson mesmo citou, lá em Efésios, que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas é contra as hostes espirituais, né? Potestades, e essa luta é travada no mundo espiritual. Então nós, como jovens cristãos que cremos na palavra de Deus, que possamos entender que há uma luta real. Porque uma coisa é eu dizer bem assim, não, eu sei que acontece a luta, mas outra coisa é eu entender a realidade dela, a seriedade dela. Meu Deus. Porque é uma coisa muito séria. E assim, irmão, desculpa, nós estamos todo mundo envolvido nisso. Exato. Nós estamos fazendo parte dessa luta aí. Ué. Exatamente. Até mesmo neste momento que nós estamos passando essa mensagem. Essa mensagem é para chegar até vocês. Existe uma guerra também espiritual. Perfeito. Existem coisas que vai tentar nos impedir de passar essa mensagem, jovem. Então nós precisamos entender que por ter essa guerra, por ser tão séria, precisamos estar revestidos. Precisamos estar vigilantes. Porque Daniel, ele conseguiu passar também ali ileso com tudo, porque ele era de constante oração e vigilância. Jesus mesmo fala, vigiai e orai. Por quê? Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Isso aí. A carne é fraca. Então, enquanto o mundo diz, carpe diem, viva a sua vida, faça aquilo outro, eles acham que vivem numa liberdade. Só que eles são escravos. Exato. Eles esquecem que eles vivem numa falsa liberdade. Mas nós que fomos comprados, lavados, remidos pelo sangue de Jesus, nós travamos uma luta consciente. Nós sabemos que existe essa luta. E Deus nos dá também autoridade para vencer. Glória a Deus. Assim como Deus deu autoridade a Daniel, Ele também dá autoridade a nós, hoje, nesses dias. Nós temos autoridade para vencer essas guerras espirituais, jovem. Talvez você que está me ouvindo, você pode pensar, mas Amanda, você não sabe o que eu estou passando. Você não sabe a dificuldade que eu tenho. Você não sabe quantas vezes eu quis largar esse pecado, não consegui. Quantos jejuns eu fiz, quanta oração que eu fiz, quantas vezes eu fiz isso, eu fiz aquilo. A questão é, você realmente tem se entregado verdadeiramente para que essa guerra seja vencida? Porque a Bíblia diz que não há nada que se não for feito, toda oração tem resposta se for feita de coração contrito e quebrantado. Jesus está pronto para nos ajudar a vencer todas essas guerras espirituais, jovens. Então, toma posse da identidade que há em Cristo, com vigilância e com oração, para vencermos a carne, o mundo e o diabo. Glória a Deus. É por isso que nós precisamos fortalecer a nossa identidade em Cristo. Perfeitamente. E falando em Cristo, André, é exatamente isso. Nós temos a arma poderosa que é o nome de Jesus. Glória a Deus. Ok? Então, nós podemos, né, e devemos usar, né, o poder do nome de Jesus. Ele disse que no nome dele nós expulsaríamos demônios, né, ok? Então, é uma arma poderosa. E uma outra coisa também que a gente precisa aprender é o sangue de Jesus. Né? A gente aprende isso porque o sangue, ele é uma arma de defesa, é uma arma que nos cobre, que nos defende, que nos livra de setas, de ataques espirituais. Então, nós precisamos sempre clamar pelo poder do nome de Jesus e também pedir a graça de Deus pelo sangue de Jesus em nossas vidas para nos defender dessa guerra espiritual que nós estamos vivendo em todos os momentos. Então você, jovem, às vezes você está aí numa situação difícil no seu trabalho, na sua escola, ou na sua casa, lembre-se, ore pelo nome, né? Clame pelo nome de Jesus, repreenda em nome de Jesus e aplique o sangue de Jesus na sua vida. Se cubra, né? Se revista com o sangue de Jesus como uma arma de defesa para a sua vida. O Senhor vai te dar vitória aí.
para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. E aí a gente vê no decorrer da lição a revelação do futuro, uma visão do futuro. Quer dizer, Deus já antecipando para Daniel tudo aquilo que vai acontecer, que estava acontecendo, que já viria. Então, o cuidado de Deus conosco, né? E hoje nós temos isso, pastor. Deus nos mostrando, falando conosco, evitando, filho, não vai por aí, essa amizade não é por aí. Ah, mas ele usou por revelação, ele usou por... Não, às vezes os pais, né? Exatamente. Os líderes, os pastores, toda quarta-feira o pastor está lá dando o ensino, mostrando. Quer revelação maior de Deus do que usar o próprio pastor para falar com a igreja? E muitos de nós estamos ali, entrando e saindo e não dando atenção. E é o que a Amanda falou sobre a batalha, porque às vezes nós deixamos a distração de Satanás ocupar a nossa mente numa hora importante, assim como essa aula, você pode se distrair com qualquer outra coisa, distrair com um copo de café, com um prato de almoço, com alguém que vai passar perto de você agora. Então, em nome de Jesus, ore aí a Deus, fala com o seu Senhor, não deixe que nada venha distrair minha mente, porque eu me concentre no que o Senhor quer falar comigo. Então, jovem, fique ligado na distração. Cuidado com o que o diabo tem lançado sobre sua mente aí. E é importante, assim, para a juventude, porque esse o futuro, né, essa ansiedade do que vai acontecer, quando vem, porque não está confiando. É isso aí. Não está confiando Exatamente. no Deus que Sim. tem o controle de tudo. todas as coisas. Que nada foge do controle dele. Que ele está no controle do trabalho, que ele está no controle da escola, que ele está no controle das emoções. Isso. Das emoções. Verdade. Muitas pessoas, né? Não, Deus está no controle das emoções. Nós temos que aplicar o sangue de Jesus. Nós temos que entender que essa batalha é real, que é só com jejum e oração que a gente vai vencer. Nós André, precisamos da força do Espírito Santo. Quando Deus mostra a Daniel as batalhas do Reino do Norte, do Reino do Sul, coisas que ainda aconteceriam, Deus está dizendo exatamente isso que você falou, que Ele está no controle Exato. de todas as coisas, Ele está Exatamente. coordenando, Ele sabe de tudo. Não tem nada que acontece no mundo que não esteja nas mãos do Senhor. Isso é maravilhoso. Ou seja, se Glória Deus governa as nações, Meu Ele também Deus. governa a sua vida, meu jovem, minha jovem. Deus está governando a sua vida. Deus sabe de todas as coisas. E Ele tem projeto para você, Glória tem a plano para a Deus. sua vida. Eu Então creio. confia nesse. Esse Deus que sabe todas as coisas, Ele sabe do seu coração, sabe da sua Glória vida a Deus. e tem planos para você. É Sabe o que isso eu acho aí. interessante? E a gente quer comentar, porque a lição é tão maravilhosa, Muito né? legal, muito Mas legal. isso tudo que a gente está falando me faz pensar, né, como Deus, que é dono de todas as coisas, de nações, de reis, controla tudo. E a gente pensa que, assim como o senhor acabou de falar, pastor Jefferson, dizendo que Deus controla, que Deus guarda a vida de cada jovem, a questão e a pergunta que a gente deve fazer nesta aula é se de fato a gente entregou o nosso coração para que Jesus seja de fato o rei dele, para que ele seja senhor da nossa vida. Maravilha. Porque uma coisa é eu ler o que está escrito em Daniel, a gente está ouvindo essa lição e falar glória a Deus, mas de fato, ele é rei da minha vida emocional, da minha vida espiritual, da minha vida sentimental, no meu trabalho. Então, para ele ser rei, quer dizer que ele governa tudo. Isso aí. Glória Quer dizer a Deus. que ele controla tudo, quer dizer que ele instrui tudo, quer dizer que ele vai guiar tudo. É engraçado, assim, era o ponto que eu ia falar também, porque assim, Deus controla todas as coisas, mas Ele é um Deus de longe, mas Ele é um Deus de perto. Aleluia. Ele conhece cada um de nós nos mínimos detalhes. Ele conhece você, Ele conhece a sua história, Ele conhece o seu passado, Ele conhece o seu futuro, né? Basta acessarmos isso através da oração, através da busca do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é uma pessoa que está do nosso lado, nos ajudando. Né? Então, Glória assim, a Deus. esse é o Deus presente. Um Deus que conhece a gente nos mínimos detalhes. Isso Glória é a maravilhoso, Deus. não é verdade? E nós temos que buscar a questão da nossa fidelidade com Ele. Porque Ele tem um cuidado com aquele que é fiel com Ele. Exatamente. Então, qual tem sido a sua fidelidade com Deus? Como a Amanda falou, Ele reina a sua vida, Ele governa a sua vida, Ele é o dono da sua vida. Qual tem sido a sua fidelidade? Muito legal. Então a gente vai ver então nesse ponto, né, que Deus está mostrando a Daniel o futuro imediato, é algo que iria acontecer. Né, aquilo que a gente falou aqui no início, né, o pano de fundo, que é o rei Ciro, né, tomando todas, né, ali os medos persas, toda aquela região de Mesopotâmia ali, ele está dominando todas as coisas, mas não vai ficar daquele jeito, haverá mais guerras. Deus está mostrando isso a Daniel e também o futuro remoto.
E aí o futuro remoto, irmão, Daniel também fica assim, né, querendo entender melhor todo o processo e vai falar exatamente antes da Batalha da Margedon, que é especificamente para Israel. Então segura aí, pastor, porque tem uma pergunta para o pastor que não quer calar essa Vamos lá. pergunta. Olha só, como que nós podemos, pastor, fala para os nossos jovens, como que nós podemos orientar os nossos jovens a discernir corretamente os sinais dos tempos, evitando interpretações sensacionalistas e mantendo a esperança em meio às profecias sobre o anticristo e o tempo de angústia de Jacó? Muito bem, eu vou dividir, né, em duas partes essa pergunta, porque primeiro a gente precisa entender que essa palavra de Daniel, né, essa revelação de Daniel é uma palavra de sabedoria. É muito claro quando você se debruça na palavra de Deus, você começa então a entender e compreender o tempo do fim. Nós não sabemos, né, a data, o dia, a hora exatamente que isso se dará, mas nós temos condições de compreender perfeitamente toda essa questão de que isso já está acontecendo. O futuro, né, esse futuro remoto que Daniel está lá recebendo e ele não está entendendo, e nós já compreendemos, porque hoje nós temos, né, a palavra de Deus, nós temos o Apocalipse, por exemplo, que encaixa aqui também com Daniel, quando João, na ilha de Patmos, ele recebe toda essa revelação do próprio Jesus. Então, é uma palavra, é algo de sabedoria, que cabe a nós, como crentes, estudar, meditar na palavra de Deus, pedindo que o Espírito Santo venha nos mostrar. Glória a Deus. Isso é perfeito. Então, esse é o primeiro ponto. Agora, como se desvincular do mundo e viver essa alegria, essa expectativa? Ora, nós temos um futuro maravilhoso. Deus tem preparado tudo para nós. Então, o tempo do fim vai chegar, mas nós viveremos eternamente com o Senhor. Glória. Então está tudo preparado, Deus já tem tudo já estabelecido, então é essa a nossa esperança, essa a nossa expectativa. Está tudo no controle de Deus. Então, pastor, muito legal o que o senhor acabou de comentar. Tenho certeza que esclareceu não só a gente que está aqui, mas também a juventude que está acompanhando aí. E o que é tão legal, quando a gente começa a ouvir tudo isso, todo esse contexto de Daniel, a gente para pensar. Gente, eventos futuros registrados aqui. Falar sobre história. Será que isso tem a ver com nossos tempos de hoje? E será? Gente, vamos pensar comigo aqui, por favor. Será que toda isso que acontece, essa linha traçada em Daniel e as histórias do nosso tempo, isso vai testificar a Bíblia? Será? Mas vamos perguntar uma pessoa muito especial. Então, fala aí, pastor. Olá, jovens. Vamos pensar um pouco sobre as profecias bíblicas que se cumprem historicamente. A Bíblia é a palavra de Deus e Deus tem o conhecimento de tudo, do passado, presente e futuro. Deus é onisciente e nas profecias isso fica muito evidente. Por exemplo, Daniel 11 relata fatos com detalhes, mostrando os reis que vão se levantar, filha de quem vai se casar com quem. E historicamente isso se cumpre numa perfeição e numa precisão que só Deus pode fazer. Então a profecia mostra que a Bíblia é a palavra de Deus, porque é tudo quanto ela fala acontece, tudo quanto ela previu que ia acontecer, como também vão se cumprir tantas outras profecias. Então ela fortalece a nossa fé de que nós estamos seguindo um livro que é a palavra de Deus, que é inerrante, que não mente e que pode conhecer o futuro, e nela está escrito o mapa de como tudo vai suceder na história. Isso prova que Deus ama seu povo, revela a ele coisas ocultas que os ímpios não sabem, para que nós possamos nos preparar para o grande dia da volta de Jesus. Deus abençoe vocês. Juventude, que maravilha, hein? E com tudo que nós acabamos de ouvir, de fato, nós devemos crer no que a palavra de Deus diz. É tudo verdadeiro, real, poderoso, ela é viva, ela é eficaz. E é exatamente o que nós estamos vivendo neste tempo. A palavra de Deus se cumpre, nem o tio e nem o Jota deixará de se cumprir.
Então isso certifica mais ainda o quanto nós devemos amar essa palavra, viver essa palavra e guardar essa palavra do nosso coração. Glória a Deus. Então isso mostra pra gente que além de ter todo esse contexto de eventos futuros, há uma promessa também eterna. Mas lembrando que foi citado sobre Armagedon, sobre esses tempos do fim. O pastor Jefferson citou um pouquinho, mais jovem. Será que você sabe qual é o termo? O que significa Armagedon? O que será que é isso? Você não sabe? Peraí, você vai ficar sabendo agora. E você, já ouviu falar no termo Armagedon? Já se perguntou o que ele realmente significa? Então, vem comigo para descobrir esse mistério. Armagedon é uma palavra que vem do hebraico, onde A significa montanha e Magedon se refere à antiga cidade de Megido, em Israel. Esse lugar é mencionado na Bíblia como cenário de uma batalha final entre as forças do bem e do mal. De acordo com a Bíblia, os exércitos do mundo se reunirão no Vale de Megido para uma batalha épica. O anticristo, uma figura de poder, enfrentará o exército do sul e destruirá a Babilônia antes de marchar contra Jerusalém. Mas é aí que Deus entra na cena. Jesus Cristo vai voltar para resgatar o seu povo e derrotar o anticristo. Jesus Cristo vai voltar em toda a sua glória. Ele vai voltar. Essa batalha, embora grandiosa, terminará com a força do bem, quando o anticristo e o falso profeta forem lançados no lago de fogo. O Armagedon representa o fim do poder do anticristo e o triunfo definitivo de Deus. Esse evento, narrado nas escrituras, marca o tempo do fim. Glória a Deus, bênção demais, não é verdade? Muito legal, muito bom. Mas vamos seguir aqui. Cris, vou fazer uma pergunta para você. Bora. Vamos lá. Como podemos reforçar entre os jovens a esperança cristã na ressurreição dos justos, conforme ensina em Daniel e em toda a Bíblia Sagrada, e motivá-los a viver com essa expectativa de vida eterna? Forte isso, André. Forte isso. Meu jovem, e aí? Nós precisamos ter convicção da nossa salvação. Mas, Cris, como, pastor? Como ter convicção disso? Como está a sua fé? Como anda a sua fé? Porque hoje, morrer para nós tem que ser lucro. Nós precisamos querer estar com Jesus. Então, eu quero morrer? Não, não é isso. Deixa eu casar primeiro, não é isso que você acabou de pensar aí? Não é sobre isso. Mas nós temos que ter a esperança de que a nossa morte é ganho. É isso aí. Nós vamos viver em Cristo Jesus. E o que vai confortar o nosso coração é essa esperança em Cristo Glória Jesus. a Deus. E quando você fala sobre a perspectiva do jovem, você tem que estar aí, jovem, com o coração ardendo, querendo a Cristo. É um dia de pensar como que está a minha vida cristã. A ressurreição não é a morte, é a vida, é a nossa vida em Cristo Jesus. Então, que hoje, meu jovem, você que me ouve, que você que está aí ligadinho nessa aula, presta bastante atenção nisso. Você pode ser como um Daniel. Mesmo diante desse tempo todo que nós estamos vivendo, em meio às lutas, que são as suas lutas, eu não estou diminuindo suas lutas, mas você pode ser como Daniel. E você pode ser chamado lá do céu como amado, como um segundo coração de Deus. Pensa nisso, jovem, vale a pena, porque nós estamos falando de uma eternidade em Cristo. E não estamos falando de um momento aqui, um momento nesse mundo que vai passar. Então, se agarre à sua fé, se agarre em Cristo e vamos juntos morar no céu. Glória a Deus, glória a Deus. Benção demais, né? Eu não sei você, mas aqui eu tô com o coração quente. Muito bom, né? Muito bom. Muito bom. Aprender mais um pouquinho da palavra de Deus, né? Mas, pastor, e o livramento? Então, esse livramento divino aqui exatamente se dá, né, porque Israel agora está cercada, ok? Nós estamos no céu com o Senhor. Israel agora passa por esse momento, né, de muita aflição e começa então a clamar pelo Messias, ok? E aí então é nesse momento que o Senhor vem em triunfo, Glória com poder e grande glória. E a igreja vem com ele,
Ok? Então Glória ele a vem, Deus. que é a Batalha do Armagedon, exatamente esse local existe, né? É um local que está preparado para isso, e o Senhor vai vir nesse momento, e aí então vai destruir todo o exército, vai prender, vai lançar no fogo o Meu anticristo, O falso profeta. o falso profeta, e vai instaurar então o seu reinado milenar. Glória a Deus. E isso veio até para acalmar o coração de Daniel, porque pensa, primeiro mostrou lá toda a guerra, tudo acontecendo, e se não manda o livramento para Daniel junto, para mostrar para ele, para mostrar para você, jovem, que o que nós estamos passando aqui, ó, vai passar. Exatamente. Nós vamos exatamente. junto morar no céu. Muito legal o que você disse, porque o último versículo do capítulo 12, Deus dá essa palavra exatamente a Daniel. Daniel, calma. Isso aí. Né? Siga o seu caminho, fica tranquilo, faz o que você tem que fazer, né? Descansa, porque isso são dias, né, para o futuro. Isso aí. Então, é exatamente essa palavra. Deus faz isso, né? Ele consola Daniel. Ele traz esse consolo. Mas você vê, Daniel não compreendeu isso naquele Sim. momento. E essa aqui é o grande detalhe. Hoje, nós, pela revelação do Espírito Santo, nós temos essa compreensão. Glória a Deus. E é nisso que nós devemos nos pautar, é nisso que nós devemos nos apegar, porque nós não sabemos exatamente o momento, a hora, mas o servo do Senhor não será Aleluia. pego de surpresa. Glória a Deus. Porque isso já pode acontecer em qualquer momento. Exatamente. Então, Jesus já pode voltar em qualquer momento. Aí, se Jesus voltar agora, os mortos ressuscitarão primeiro, aqueles que estão vivos serão transformados, nos Aleluia. encontraremos com o Senhor nos ares. E aí, então, começam os 7 anos da grande tribulação, sendo que 3 anos e meio de falsa paz, depois 3 anos e meio de muita perseguição, aonde acontecerá então no final a batalha do Armagedon, aonde o povo de Deus, né, o Israel, estará clamando ao Senhor pelo Messias e ele aparecerá. É aí, irmãos, que todo olho verá. Glória a Deus. Porque no momento, Coisa linda. no momento que Jesus volta para buscar a igreja, é algo de piscar de olhos. Sim. Mas nesse momento agora é onde todo olho verá o Senhor aparecendo nas nuvens com poder e grande glória. Glória a Deus. As suas vestes salpicadas de sangue, na sua coxa escrita Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ou seja, aquele Jesus que veio, né, com coroa de espinho, né, foi crucificado, não tem mais. Agora ele está com a Glória coroa, a Deus. né, de Glória a ouro. Deus. O seu olho brilha como chama de fogo. E é esse Senhor que nós Glória a estamos... Deus. Né? E ele veio com a igreja toda, pastor? E vem com a igreja toda. É algo extraordinário. Por que ele vem com a igreja toda? Boa pergunta. Porque ele vai vencer a besta, ele vai vencer o anticristo, vai prender e vai instaurar o seu reinado milenar. Nós vamos reinar com ele, Nós né? Glória a vamos Deus. reinar, Vamos reinar com a ele. igreja reinará com o Senhor por 1000 anos aqui. Eu não sei você, mas eu quero estar com Cristo nesse momento. Eita glória! E o comentarista coloca sobre a ressurreição dos mortos. E aí? Precisamos entender isso. São 2 momentos distintos. A primeira ressurreição, que é quando Jesus volta, e aí os santos, né, estarão sendo ressuscitados nesse momento. Ok? No arrebatamento da igreja. A segunda ressurreição é a ressurreição para o juízo final, onde todos os mortos de todos os tempos ressuscitarão e passarão diante do trono de Deus Meu Deus. para serem condenados para o fogo eterno. É algo muito forte, É isso Benção aí. demais. muito legal. Glória A gente, ouvindo tudo isso, jovens, isso nos enche de esperança. Não deve encher o nosso coração de medo, né, de pavor, mas não de expectativa. Né, de aguardar quando Jesus de fato vier buscar a sua igreja. Então, nosso coração tem que estar nessa esperança, nessa expectativa, nesse desejo de subir com o Senhor e não temer, sabe? A gente ouve tudo isso, pensa no futuro, o que vai acontecer, onde que eu vou estar, o que eu vou estar fazendo. Foi como foi citado aqui. O crente não vai ser pego de surpresa. Aleluia. Por quê? Porque ele Glória vive a nessa expectativa. Ele vive nesse desejo de estar com o Senhor, como Paulo vivia, né? É verdade. Paulo vivia nessa expectativa de estar com o Senhor. Mas Glória a quando que a Deus. gente está aqui, que possamos viver de uma maneira que agrade ao Senhor. Ô Amanda, me permita aqui ler 2 versículos, para que a gente Amém. possa só, né, o capítulo 12, versículo 8, versículo 9, é muito legal isso aqui. Eu tô lendo aqui na versão NVI. Eu ouvi, mas não compreendi, está dizendo Daniel. Ele ouviu, mas não compreendeu. Por isso ele perguntou, meu Senhor, qual será o resultado de tudo isso? Ele está, né, preocupado, ele está vendo coisas. Então o Senhor respondeu para ele, siga o seu caminho, Daniel,
pois as palavras estão seladas e lacradas até o tempo do fim. Versículo 10. Muitos serão purificados, alvejados e refinados, mas os ímpios continuarão ímpios. Nenhum dos ímpios levará isso em consideração. Olha, nenhum dos ímpios levará isso em consideração. É o que nós estamos vivendo hoje. As pessoas não estão considerando a palavra pregada, essa palavra ensinada. Agora, olha o que ele diz. Mas os sábios, sim. Ou seja, é uma palavra de sabedoria. Nós somos sábios e entendemos que estamos no tempo do fim. É algo muito forte isso aqui. Precisamos estar preparados, não é verdade? É isso aí. Como diz o louvor antigo, caminhando o voo para Canaã, não é verdade? A gente tem que entender que nós somos estrangeiros nessa terra. Isso aqui não é o nosso lugar, não é a nossa morada. Nossa morada é no céu, né? Então temos que passar aqui fazendo a obra do Senhor e daqui uns dias estar com Cristo também no céu. Glória a Deus. Glória a Deus. E nós precisamos confiar, né? Exatamente. Confiar em Cristo Jesus. E a nossa esperança está nele. E nós temos que descansar em Cristo Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, que maravilha, pessoal. E falando sobre tudo isso, vamos falar sobre algo também muito importante, especial, que todo crente que vai pro céu faz isso, que é oferta. Então está aparecendo aí abaixo os meios que você pode ofertar, o Pix, o PicPay, os dados bancários, tá bom? Não deixe de ofertar e abençoar e ser abençoado quando você faz isso, tá, jovem? Também tá aparecendo aí um vídeo muito especial da nossa igreja, que com fé, esse espaço já é nosso, no nome de Jesus. Não deixe de fazer parte, coloque no seu coração esse propósito de participar desse projeto, em nome de Jesus. Fazer parte dos 1000 valentes. Isso aí, 1000 valentes. Eu já faço parte. Glória a Deus, eu também. Eu também. Eu também. E você? Eu abro mão dos meus maiores sonhos. O meu desejo é te ver com os anjos. Sei que existe esse lugar que o dinheiro não pode comprar. Ruas de ouro por onde eu vou andar. A sua glória não dá pra comparar. E a igreja ao rei vai celebrar. Está tão perto esse dia, vou poder te abraçar. O encontro do noivo com a igreja será tão lindo, aleluia. E ali nós o adoraremos, será tão lindo, aleluia. E aí, juventude, tudo certo com vocês? Estamos aqui agora para o nosso último quiz do terceiro trimestre. Então, sem enrolação, vamos agora para a nossa primeira pergunta. Vem comigo. Primeira pergunta. Qual era a principal razão da aflição de Daniel, conforme mostrado na lição? Alternativa A, a morte de um amigo próximo. Alternativa B, a interrupção da reconstrução do templo e da cidade de Jerusalém. Alternativa C, a perda de suas posses pessoais. Ou alternativa D, a rejeição de suas profecias pelo povo. Vamos lá, tempo na tela. E acabou o nosso tempo e a resposta certa dessa pergunta é com certeza a alternativa B, a interrupção da reconstrução do templo e da cidade de Jerusalém. Segunda pergunta. O ser celestial que aparece a Daniel é descrito de maneira semelhante a outras visões de que figuras bíblicas? Alternativa A, Moisés e Elias. Alternativa B, João e Ezequiel. Alternativa C, Pedro e Paulo. Ou alternativa D, Isaías e Jeremias. Vamos lá, tempo na tela.
Olhando aqui para o relógio, parece que o nosso tempo acabou. E se você responder a alternativa A, Moisés e Elias, meus parabéns, porque você, na verdade, errou, infelizmente. Porque, na verdade, a resposta certa é a alternativa B, João e Ezequiel. Terceira pergunta. O que é destacado no capítulo 11 de Daniel sobre o anticristo no futuro remoto, descrito a partir do versículo 36 em diante? Alternativa A, ele será um líder religioso que unificará todas as religiões. Alternativa B, ele será um profeta que pregará a paz mundial. Alternativa C, ele será um governante benevolente que ajudará a reconstruir Jerusalém. Ou alternativa D, ele será um grande líder mundial com poder político e bélico que procurará destruir Israel. Vamos lá? Responde aí. E acabou nosso tempo, espero que tenha respondido aí e tenha colocado letra D, que é a resposta correta. Será um grande líder mundial com poder político e bélico que procurará destruir Israel. E agora vamos para a nossa quarta e última pergunta, que é a seguinte. Qual era o objetivo principal da revelação dada a Daniel? Alternativa A, mostrar a Daniel o futuro imediato da Babilônia. Alternativa B, informar sobre os eventos futuros do povo de Deus até o fim do mundo. Alternativa C, revelar detalhes sobre a construção do templo. Ou alternativa D, descrever a queda do Império Persa. Vamos lá, pela última vez, tempo na tela. E acabou o nosso tempo e a resposta correta dessa pergunta, se você respondeu a alternativa B, informar sobre os eventos futuros do povo de Deus até o fim do mundo, meus parabéns, você acabou de acertar. E foi isso, meus caros jovens, esse foi o nosso quiz da nossa última lição do trimestre. Espero que tenham aprendido bastante com essa revista e também tenham acertado as perguntas. Agora vamos voltar para a finalização da nossa aula. Tchau! Glória a Deus. Agora, para a gente concluir, vamos lá. Conclui aí, pastor, com uma frase para os nossos jovens. Daniel é um exemplo de fé e coragem. E você pode ser um Daniel de Deus aqui, agora. Eita, glória! André, solta aí para os nossos jovens uma frase. Não importa o que você está passando, creia que Cristo é a solução para os seus problemas. Eita, glória! Forte isso, hein? Glória Amanda, a Deus. com uma frase, fala aí para os nossos jovens. Então é isso, juventude. Permaneça firme e vigilante, que Deus te dará a vitória sobre todas as coisas dessa vida. Glória a Deus! E para você, meu jovem, bem-aventurado aquele que espera em Cristo Jesus, e esse descansará. Deus abençoe sua vida e até a próxima. A gente tem que orar, né? Eu tô aqui engatilhado já. Glória a Deus. Vamos orar? Senhor, obrigado, meu Deus. Obrigado por esse momento gracioso que passamos juntos, aprendendo mais um pouquinho da tua palavra. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra é viva e eficaz e se renova a cada dia. Obrigado, Senhor, por acender a esperança em nosso coração mais uma vez, Senhor. Obrigado, Senhor, porque estamos aguardando ansiosamente a tua grande vinda, Senhor, e morarmos contigo no céu de glória. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que abençoe a cada um, Senhor, que essa palavra venha trazer vida aos nossos corações, Senhor, e que possamos, meu Deus, aplicá-la, Senhor. Em nome de Jesus, fica conosco. Amém. Tchau, tchau, juventude.